Sem mais demoras, vamos abrir a palavra do Senhor no Velho Testamento, o livro de Abacuque. Abacuque, capítulo número 3. E enquanto os irmãos procuram, aproveito para mais uma vez a todos saudar com a bendita paz do Senhor Jesus, a todo o povo de Deus, também àqueles que nos visitam. Temos aqui um casal, não sei se é a primeira vez. Primeira vez, Deus os abençoe. Vocês são evangélicos, claro, não é? Têm a Bíblia, cantam, então acreditamos que são do Brasil, claro. Estão a viver aqui. Deus os abençoe. No final do culto não se vão embora, só para a gente ter a oportunidade de cumprimentar, tá bom? Deus ricamente abençoe. Mas bem-vindos a este lugar, que Deus ricamente vos abençoe. Aleluia. Então, amados, Abacuque, capítulo 3, versículo com o número 2. Abacuque 3, verso número 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Meus queridos irmãos, a igreja precisa viver avivada. Amém. A igreja precisa estar viva. Deus quer uma igreja viva. Deus quer uma igreja avivada. E, meus queridos irmãos, encontramos neste livro, no livro de Abacuque, este homem de Deus, um profeta que profetizou por volta do ano 620 antes de Cristo. Irmãos, Abacuque foi também contemporâneo do profeta Jeremias. Nessa época, Judá vivia numa plena decadência moral e não só, e espiritual. Judá estava na iminência de ser levada para o cativeiro da Babilônia. E Abacuque, com tudo isto, vemos que ele vivia confuso e atônito com tudo o que estava a acontecer à sua volta. A violência dominava, e de que maneira? Naquela terra. Judá estava sem lei. Judá estava numa situação de tirania. Os povos viviam em pecado. O povo estava se afastando de Deus. O povo estava se oferecendo ou adorando os ídolos. Os pobres, cada vez mais pobres e também oprimidos. E Abacuque sabia que o dia era, sem dúvida, tenebroso e difícil. Abacuque também sabia que o pecado que Jerusalém estava a sofrer acabaria por levar o povo à invasão da Babilônia. Foi Abacuque que disse, no livro de Abacuque, capítulo número 2, e o versículo número 4, que ele diz as seguintes palavras, e preste atenção à última parte deste versículo. Diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, preste atenção, mas o justo, pela sua fé, viverá. A Deus toda a glória. O justo vive pela sua fé, igreja. E é por isso que ele, no versículo 2 do capítulo 13, ele diz: aviva, ó Senhor, a tua
obra no meio dos anos. Aleluia, aviva. Irmãos, a oração de Abacuque era sem dúvida uma oração para que Deus avivasse a sua obra no meio de toda aquela situação. Talvez é a nossa oração nos dias em que vivemos. Senhor, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, ajuda-nos a ser diferentes, ajuda-nos a ser um povo aberto à operação do teu Santo Espírito, porque nós precisamos do poder de Deus cada dia mais e mais no meio da sua igreja. Não é possível viver à parte deste poder, não é possível viver longe do poder do Espírito Santo. Não, nós precisamos do poder de Deus cada dia mais e mais. Daí que a oração de Abacuque era para que Deus avivasse a sua obra, e esta é também a minha oração. Deus, ajuda a tua igreja aqui em Olhão, neste Sotavento Algarvio, para que possamos ser avivados para ti. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que Abacuque queria? Queria que Deus operasse um avivamento na sua nação. Tão simples como isto. Queria que o povo se voltasse para Deus novamente. Aleluia. Abacuque sabia que um avivamento reverteria o quadro da nação. Irmãos, se formos avivados, tudo será diferente. Se abrirmos o nosso coração, não haverá problemas de maior, não haverá confusões, não. Irmãos, pensaremos e atuaremos de uma maneira totalmente diferente. Porquê? Porque o poder de Deus aviva o coração do seu povo. Irmãos, que Deus nos ajude, porque Abacuque, ele sabia que um avivamento transformaria a nação. Amém. Crente avivado é crente feliz. Crente avivado é crente que honra a Deus. Crente avivado é crente que vem ao culto com toda a alegria. Crente avivado glorifica o nome do Senhor. Crente avivado dá glórias a Deus. Crente avivado alegra-se na presença de Deus. E nós precisamos de ser avivados. Um avivamento iria fazer com que o povo abandonasse os ídolos. Por isso é que ele diz: aviva o teu povo. Irmãos, o povo tinha-se mergulhado nos ídolos. Só o avivamento, só o poder de Deus é que poderia fazer com que o povo se desviasse dos ídolos e se voltasse para Deus. Que um avivamento iria trazer a glória de Deus de volta a Judá. Esta era a sua oração, ou esta era a sua oração. E esta deve ser a nossa oração também. Agora, irmãos, eu gostaria de apresentar aqui alguns pormenores para que haja um verdadeiro avivamento. O avivamento traz 4 coisas. O avivamento não vem só de qualquer maneira, não. O avivamento traz algumas características, e é isto que eu quero deixar muito rapidamente com os irmãos. E a primeira característica do avivamento é fogo. Os irmãos ouviram bem o que eu disse? Avivamento traz fogo. Não há avivamento sem fogo, igreja. Eu esperava ouvir um amém bem fortíssimo. Não há avivamento sem fogo. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Este é aquele que vos batizará com o seu Espírito e com fogo. A Deus toda a glória. Meus amados irmãos, o fogo fala da graça de Deus agindo no coração do crente. Quando este fogo toma conta de nós, tudo é diferente. Tudo é diferente. O fogo ilustra, sabe o quê? Limpeza. Onde o fogo passa, limpa tudo. Purifica tudo, irmãos. Os irmãos estão a ver o que está a acontecer em La Palma. Uma desgraça, irmãos. Não sabemos quando vai parar. Veja o que está a acontecer, irmãos. Por onde aquela lava passa, aquele fogo consumidor, destrói tudo, irmãos. Fogo limpa, igreja. Fogo purifica. Fogo
é algo de extraordinário. O fogo produzido pelo Espírito Santo de Deus no crente, limpa o crente, muda o crente, transforma o crente, faz dele uma nova criatura. A Deus toda a glória. O Espírito Santo é comparado ao fogo, porque o fogo, sabe uma coisa tremenda? O fogo aquece. Está alguém com frio? Fica ao lado do fogo, fica ao lado de uma lareira e vai ver, fica logo aquecido. O fogo aquece. O fogo não apenas aquece, mas ilumina. Aleluia! O fogo espalha-se e purifica, e nós precisamos deste fogo. No Velho Testamento, irmãos, Deus havia dito a Moisés, ouçam bem, que o fogo do altar não poderia se apagar. Aleluia! Levítico 6, verso número 13. Vamos só ler, irmãos. O fogo do altar não poderia ser apagado. Palavras de Deus. Levítico 6, verso número 13. O fogo arderá continuamente, sem parar, sobre o altar, não se apagará. Irmãos, nós precisamos deste fogo. Quem tem este fogo, não permita que ele se apague. Um crente cheio de fogo não é um crente problemático. Um crente cheio de fogo não é um crente que traga confusão. Um crente cheio de fogo é alguém que temos prazer em estar ao lado, aleluia, porque ele, cheio do poder de Deus, torna-se alguém extraordinário, algo tremendo. Bendito seja o nome do Senhor. A Deus toda a glória. Segundo ponto que eu quero analisar convosco. A segunda característica do avivamento. Uma pessoa avivada, preste atenção, tem desejo da palavra de Deus. Crente avivado tem desejo pela palavra de Deus. O crente que está avivado sente um profundo desejo da bendita palavra de Deus. Aliás, deixe-me ir mais longe, não consegue viver sem a palavra. Não tem prazer de andar sem esta palavra. Seu desejo é estar ao lado da palavra, é estar junto da palavra, é ter a palavra, como disse o salmista, no seu coração, para não pecar contra Deus. A Deus toda a glória. Neemias, capítulo número 8, permita-me ler 2 ou 3 versículos. Capítulo 8, verso número 2 e o verso número 3. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante quem? Perante o povo, perante a congregação, quer de homens como de mulheres, e de todos os entendidos. Para quê? Para ouvirem no primeiro dia do 7º mês, verso 3, e leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos, ouçam bem, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Quem é avivado está atento ao livro da lei. Aleluia! Nós precisamos ter este livro continuamente em nossa vida, aleluia. E permita-me ler o versículo número 9 do mesmo capítulo 8 de Neemias. Vejam, irmãos, o efeito da palavra. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. A Deus toda a glória. O povo chorava. Um povo avivado é alguém que chora com a palavra de Deus, igreja. Os irmãos estão aí?
choramos. Todo o avivamento à luz da Bíblia e verdadeiro vem através da exposição da palavra de Deus. Eu vou repetir, irmãos, porque hoje há muita coisa por aí. Mas, irmãos, o que se diz, diz. Vale o que vale. Mas o que está escrito, ninguém mexe. Irmãos, o que é que diz a palavra do Senhor? Todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Todo o avivamento bíblico e verdadeiro não vem por outro meio, não vem por saltar, não vem por pular, não vem por gritar, não vem por acenar. Não, igreja, vem por ouvir a bendita palavra de Deus e estar de acordo com a bendita palavra de Deus. E não é por acaso que Jesus disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Glória a Deus. Todo o avivamento, ou melhor, em todo o avivamento, não pode faltar a pregação da palavra de Deus. Não pode. Não pode, igreja. Eu não consigo conceber um culto sem a pregação da palavra. Eu não consigo conceber um culto onde só há adoração e mais nada. Irmãos, adoração é imprescindível. Adoração é bom, é maravilhoso, faz parte do culto. Mas o culto não é só adoração. O culto também tem que ter um momento, e um bom momento, para estudar a bendita palavra de Deus. Todo o avivamento, irmãos, tem que ter a bendita palavra. Amém? Um dos sinais do avivamento é precisamente o desejo da palavra. Quer me acompanhar no livro de Amós, capítulo 8, versículo número 11. Amós 8, 11. Preste atenção a este versículo extraordinário, irmãos. Eis que vêm dias, e não é o pastor Salgadinho que o diz, é o Senhor. Eis que vêm dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vamos dar graças a Deus porque temos a palavra. Aprecie a palavra, ame a palavra, não adora a palavra, mas adoro o Deus da palavra, o Todo-Poderoso, mas estima a palavra, considera a palavra, reverencia esta palavra, porque ela é grande, ela é maravilhosa, ela é extraordinária. A falta de apetite é um dos grandes sinais de uma pessoa enferma. Pessoa que está doente, uma das coisas que perde, pode não ser a única, mas uma das coisas que pode vir a perder é precisamente o desejo de comer. Eu não tenho vontade de comer. Eu não me apetece comer. Hoje não vou ao culto, não me apetece ir. Irmãos, que Deus nos ajude. É quando alguém tem falta de, ou não tem vontade de comer, o que é que faz a pessoa? Diz, não me apetece comer, mas eu tenho que comer. É ou não é, irmão Pedroso? Eu tenho que comer, porque eu não vivo de outra maneira, eu preciso de comer. No sentido espiritual, como é que vamos atuar, igreja? Não me apetece ir, mas eu devo ir. Eu preciso ir. Porque é a palavra que me alegra, é a palavra que me alimenta, é a palavra que me sustém. E, irmãos amados, olhe que Pedro foi bem claro, bendito seja o nome do Senhor, quando ele podia dizer, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Não apenas tu tens palavras de edificação, palavras que animam, que consolam. Ele é o Deus da palavra. Para quem iremos nós? Tu tens palavras que produzem vida. É Ele que nos alegra e nos abençoa. Irmãos, que Deus ajude a sua igreja para que sejamos um povo aberto à operação de Deus. Salmo 42, versículo número 2.
A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Eu tenho sede do Deus vivo. Irmãos, que cada um de nós possa ter sede de Deus, sede da palavra. A forma como nos alimentamos revela o nosso estado espiritual. Quer dizer, a forma como nós cultuamos revela o nosso estado espiritual, irmão. Tenha desejo pela palavra de Deus, tenha desejo de estar na casa de Deus, tenha desejo de estar no culto, igreja. Salmista no Salmo 119, versículo número 174, olha o que ele dizia: tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, e a tua lei é todo o meu prazer. Eu não tenho prazer noutra coisa, é na tua lei, é na tua palavra. Irmãos, tínhamos prazer na bendita palavra de Deus. Quais as características do avivamento? Fogo. Desejo pela palavra. Terceira característica, preste atenção ao que eu vou dizer. São lágrimas. Os irmãos ouviram o que eu disse? Lágrimas. Todo o avivamento tem lágrimas. Todo o avivamento tem lágrimas, irmãos. Não há, meus queridos irmãos, avivamento sem lágrimas. Não há. Lágrimas falam de quebrantamento. Lágrimas falam de sensibilidade. Lágrimas falam de emoção. Salmista no Salmo 51, versículo número 17. Olha o que ele diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado, coração contrito, Deus jamais desprezará. Aleluia. Deixe-me dizer à igreja algo que eu tirei de um grande homem de Deus, não importa quem, já nem está entre nós, entre os vivos. Ele dizia que lágrimas representam o derramar da alma. E é verdade. Lágrimas é o derramar da alma. Pode dizer-se que lágrimas são orações líquidas. Tremendo. Fantástico. Lágrimas são amor sem palavras. Não importa o país, não importa a cultura, não importa a raça, as lágrimas transmitem a mesma coisa. Comunicam quando a linguagem não é capaz de o fazer. E mostram que o coração está envolvido. A Deus toda a glória. Se os nossos olhos estão secos, repito, se os nossos olhos estão secos, é porque o nosso coração também está seco. Precisa ser avivado. Precisa do poder e da graça de Deus. Coração avivado leva-nos às lágrimas. Aleluia. Se os olhos estão secos, não apenas é porque o coração está seco, é também porque o nosso cativeiro não foi revertido. Deus quer mudar o nosso cativeiro. Quando o Senhor possuir o coração de cada um de nós, igreja, dará para ver a autenticidade disso através das lágrimas do meio do povo de Deus. O povo de Deus chora na presença do Deus vivo. Por quê? Porque o seu poder toma conta de nós. A Deus toda a glória. Jeremias, sabe o que é que ele diz no capítulo 9 e o versículo número 1? Olha o que diz Jeremias. Oxalá
Quem dera, é a mesma expressão, quem dera que a minha cabeça se tornasse em águas. Aleluia. E os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Este é um coração avivado. Este é um coração de alguém avivado. Sabe o que é que diz o salmista no Salmo 119, versículo 136? Rios de águas correm dos meus olhos. Por quê? Porque não guardam a tua lei. Ajuda-me a guardar a tua lei. Ajuda-me a guardar a tua palavra. E o Salmo 126, versos 5 e 6... E eu creio que os irmãos vão acompanhar, mas deixe-me já dizer, diz lá, os que semeiam em lágrimas seguirão com alegria a Deus toda a glória. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Precisamos, igreja, derramar lágrimas para que o avivamento aconteça. As lágrimas, ouça irmãos, não vou ser muito mais longo. As lágrimas tocam o coração de Deus. Os irmãos estão aí? As lágrimas tocam o coração de Deus. Lembram-se de alguém que recebeu uma sentença? E a sentença era, já ouvi aí qualquer coisa, Ezequias, é verdade. O que é que dizia? Põe a tua casa em ordem, porque chegou a tua hora. Ezequias virou-se para a parede e começou a orar. E depois de orar, uma oração tão curta, Isaías, que lhe tinha dado a sentença final, ainda não tinha saído do palácio. Irmãos, o que é que aconteceu? De novo o Senhor fala com Isaías e diz, volta atrás, porque tenho uma nova mensagem para o meu servo Ezequias. Qual era a mensagem? Ouvi a tua oração. E o que é que diz mais? E vi as tuas lágrimas. Oh, aleluia! As lágrimas tocam o coração de Deus. As lágrimas mexem com o nosso Deus. Crente sincero, como há dias eu preguei na quinta-feira passada. Crente que é sincero a Deus é crente que chora na presença de Deus. Crente que é sincero é crente que é aberto na presença do Deus vivo. O que eu preciso, o que tu precisas, o que nós precisamos é ser sinceros na presença do Deus vivo, e Deus abençoará e Deus operará no meio da sua igreja. Amém? Quando acontece um verdadeiro avivamento, as lágrimas são derramadas. O avivamento gera emoções fortes no crente. Mas o avivamento também mexe com o coração do crente. Permita, irmãos amados, que as lágrimas cheguem aos seus olhos. Que elas cheguem aos seus olhos. Joel 2, verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos. Aleluia. Convertei-vos, Joel 2, 12. A quem? A mim. Quem é este mim? É o nosso Deus. De todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro. Ouçam, irmãos, vamos todos dizer, com choro e com pranto diante do Deus vivo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Existem as lágrimas antes do avivamento, que são necessárias para buscar o avivamento. Mas permita-vos dizer, mas existem as lágrimas que chegam depois do avivamento. Obrigado porque tu me avivaste. Obrigado porque eu estou avivado. Obrigado porque eu sou diferente. Obrigado porque tu tens aberto o céu diante da minha oração. Obrigado, Pai, a Deus toda a glória. Sabe o que é que diz Tiago? Este pastor de Jerusalém, lá no capítulo 4 da sua epístola, verso número 9, diz: senti as vossas misérias.
e lamentai, e chorai. Aleluia. E converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Porque só Deus é que nos pode ajudar. Só Deus é que nos pode valer. Posso terminar com a última característica. Vamos lá ver se a gente se lembra. Primeira característica, os irmãos ainda se lembram? Fogo. Avivamento, sinal de fogo. Segunda característica, desejo pela palavra de Deus. Terceira característica, lágrimas. E a última, sabe qual é? Paixão pelas almas. Paixão pelas almas. O avivamento leva sempre o crente a amar as almas, a ter paixão pelas almas. Avivamento, ouçam muito bem o que eu vou dizer, que eu vou mesmo terminar dentro de poucos minutos. Avivamento tira o crente do egoísmo. Avivamento faz o crente testificar do seu Senhor. Avivamento gera um amor tão grande no coração do crente, irmãos. Um amor tão grande, cujo amor não temos condições para fazer mal a quem quer que seja. Avivamento faz o crente, ouçam bem, igreja, não são minhas palavras, são palavras do Deus vivo. Avivamento faz com que o crente produza frutos. Frutos. Avivamento constrange o crente em relação aos perdidos. Um dos sinais de avivamento numa igreja é precisamente a conversão de almas. Quando há avivamento, igreja, há conversão de almas. E permita-me dizer um pouco mais, muitas das vezes até nem tendo condições de ir buscar quem quer que seja, muitas das vezes nem indo à busca delas, mas só pelo facto da minha maneira de ser, do meu testemunho, da minha forma de agir, da minha forma de falar, da minha forma de atuar, vai fazer com que as pessoas à minha volta queiram saber porque é que eu sou diferente. Porque eles não veem isso noutras pessoas, mas isso deve ser apanágio de todo o crente, ser fiel, ser sincero ao Deus vivo, a Deus toda a glória. Judas verso número 23, sabe o que é que diz lá? E salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Não permita que a roupa fique manchada com a carne. E a carne aqui é as obras da carne. Não dê lugar às obras da carne, mas dê lugar às obras do Espírito. Aleluia. Avivamento traz crescimento à sua igreja. Igreja avivada é igreja alegre, é igreja feliz, é igreja maravilhosa. Permita-me terminar. Deus quer derramar um grande avivamento em cada coração. Queres desfrutar esta experiência maravilhosa de Deus? Aleluia. Amado, concluo mesmo. Seja um crente cheio do Espírito Santo. Fiquemos de pé. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar a Deus. Eu não vou pedir a ninguém para vir à frente, irmãos, porque não é o vir à frente que vai fazer com que você seja melhor crente ou não, mas é a sua atitude que pode mudar tudo. Mas tu que tens ouvido nesta tarde a palavra de Deus, se queres te aproximar mais de Deus, se queres ser um crente avivado, o Senhor está aqui para avivar a tua alma, para avivar todo o teu ser. Abre o teu coração e deixa que Deus toque de uma maneira extraordinária. A Deus toda a glória. Amém, igreja?
Queres tu te aproximar mais diante de Deus? Então ora comigo. E enquanto eu oro, abre o teu coração, abre a tua alma. Diz-lhe: Senhor, não tenho feito o meu melhor, mas eu quero fazer mais e melhor para ti. A Deus toda a glória. Se tu queres que Deus toque na tua vida, fecha os teus olhos e ora a Deus. Começa a orar ao Senhor, começa a pedir a sua bênção e a sua proteção sobre a tua vida. Querido Deus e Pai, eu te dou muitas graças mais uma vez nesta tarde, por este privilégio tão grande de estarmos na tua casa, podermos te adorar, podermos te bendizer como só tu és digno. Pai querido, nesta tarde eu quero interceder pela tua igreja. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhinhos. Permite, ó Pai, que cada um dos teus filhos possa ficar cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aviva cada coração, aviva cada um dos teus filhos, e que o teu poder baixe neste lugar. Oh, aleluia! Deus opera, Deus abençoa, Deus toca e faz algo que ninguém consegue fazer, mas pelo teu Espírito é possível. Aleluia! Abençoa aquele que está triste, aquele que está abatido, aquele que está doente, aquele que está passando por momentos difíceis. No nome e no sangue de Jesus, dá vitória, dá vitória, dá vitória. Ricandaman, tereso. Dá vitória nesta tarde, em nome de Jesus. Aviva o teu povo, aviva a tua igreja, aviva cada um de nós. Que o céu se abra neste lugar e a glória de Deus, o Shekinah de Deus possa baixar e tocar no teu povo de uma maneira gloriosa. Pai, pedimos no nome de Jesus.